ou que subiam ao seu trono, ou que comandaram os seus maridos. Bom, bora começar. A primeira rainha que eu vou colocar aqui na lista é a Rainha Vitória I. Ela foi uma rainha inglesa que subiu ao trono. Bom, ela subiu quando o seu marido estava reinando, mas ela começou a reinar de fato depois das crises existenciais que estavam passando e quando o povo elegeu ela a ser a rainha ao lugar de seu esposo. Segunda rainha, a rainha Rania Targaryen. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jordana, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar mais likes nesse vídeo. Se você for um novo inscrito, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. E chega de enrolação que eu já tô enrolando demais, né? Um recado rápido nesse vídeo. Eu não gravei essas semanas porque eu estava ruim, mas agora eu estou bom. Como no domingo foi dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, eu ia gravar este vídeo, mas eu vou gravar esse dia, nesse dia aqui. Bom, vai começar porque eu estou enrolando demais. Bom, hoje eu vou falar de grandes rainhas de sua época que já subiram ao trono ou governaram. Bom, gente, a Rainha Vitória, ela se casou diante de Deus e diante aos homens e ela se tornou rainha após de 5 meses de casada. O seu marido, ele é o futuro rei da Inglaterra. Os dois começaram a tomar posse de fato de reinar depois de 5 meses durante o seu casamento. Depois desses 5 meses que passaram, Rainha Vitória I, mas o seu marido começaram a governar a Inglaterra. Eles tiveram filhos e filhas. O primeiro filho da Rainha Vitória I nasceu entre 1900. Veio ao trono, veio saudável, feliz e, na verdade, foi um menino que veio entre 365 a 366, depois que a Rainha Vitória completou seus 19 anos de idade. As mulheres casavam cedo naquela época. A segunda rainha vai ser a Rainha Rania. A Rainha Rania, ela não é apta para considerar sentar no trono de ferro em seu tempo, mas ela lutou isso. Ela mostrou que seu pai sempre estava procurando sua aprovação. E então o parlamento, ele não queria que uma mulher sentasse ao trono. Mas a Rania sempre comprovou que ela estava apta para reinar, ela estava pronta. E ela sempre buscava a aprovação de seu pai, Visés I. E ela sempre demonstrou que estava pronta e que se preparou muito para ser a rainha. Mas o conselho não queria de jeito algum que uma mulher sentasse ao trono de ferro. Então eles deram a pior ideia que veio à cabeça. Depois da morte da rainha Emma, o reino passou por um luto e por experiências terríveis. O conselho sugeriu que o Visés se casasse
E então, depois dos tempos sombrios, o conselho sugeriu que o rei Viserys se casasse, mas foi uma péssima ideia, né? O conselho, porque o conselho queria que o Viserys se casasse para ter herdeiros homens e que para Rhaenyra não sentasse ao trono. A Rhaenyra, ela é mulher e também o conselho já odiava a Rhaenyra desde os seus 12 a 11 a 13 anos de idade, porque a Rhaenyra não era fácil de ser manipulada. Ela é uma mulher forte, difícil de lidar, e também ela é uma princesa que não se deixava manipular mentalmente e nem fisicamente pelo conselho. Por isso que o conselho odiava. A terceira rainha vai ser a rainha que nunca foi, que é a rainha Rhaenys, a irmã de Daemon e de Viserys Targaryen. Na verdade, ela que estava apta para sentar ao trono desde o início. Mas, como vocês sabem, naquela época as rainhas só podiam ser rainhas ou sentar ao trono se fossem casadas com o rei ou rainha consorte, ou se fosse sentar ao trono se colocasse um herdeiro. Aí elas poderiam reinar de fato ou ser a rainha do reino. Fora isso, elas não podiam. Para isso, elas tinham que consumir um casamento. A Rhaenys, ela é irmã do Daemon, mas do Viserys. Quando a Aemma estava viva e carregando o filho do homem do Viserys, a Rhaenys deu um conselho para Rhaenyra. A Rhaenys percebeu que a Rhaenyra sempre queria ser a rainha. Naquele tempo, a Rhaenys ia ser a rainha. Não era para ser o Viserys, não era para ser o Daemon. Que quem foi escolhida de fato para ser a rainha em Targaryen foi a Rhaenys. Ela foi para escolher ser a rainha, que nem a Rhaenyra foi ao longo dos anos. A Rhaenys foi preparada para isso, mas ela nunca teve oportunidade de fato. Ela dá um conselho para a Rhaenyra, dizendo que os homens não preferem mulheres ao trono, preferem ser quarta rainha. Mary, a rainha da Escócia. Na verdade, a Mary tem vários relatos diferentes em sua história que condiz com sua história de fato. A Mary, ela nasceu para ser uma rainha nata, mas infelizmente ela não pôde também, porque na época só podia reinar herdeiros. O seu pai foi morto em uma batalha e sua mãe, para proteger a filha, mandou a Mary ir para a França. E nisso ela foi prometida ao Francis. Mas quem estava de olho na Mary de fato não era os reis da França, era o rei Henrique VIII, para que a Mary casasse com seu filho. Quem estava interessado na Mary de fato era seu parente, o seu tio. Henrique VIII queria que a Mary, a rainha da Escócia, casasse com a Mary, a futura rainha da Escócia, casasse com seu filho, rei Henrique VI. É um pouco estranho de se dizer, né? Então, o rei Henrique propôs essa proposta para que Mary e o seu filho se casassem, para que Portugal e Escócia fosse um país só e um país aliado. Henrique VIII ameaçou a família da Mary, fez uma grande batalha para que a Mary pudesse casar com o filho dele.
mas quem estava interessado. Mas na verdade, Henrique VIII não estava de olho romanticamente na Mary. Por mais que isso pareça estranho já, o Henrique VIII queria que a Mary casasse com o seu filho, rei Henrique, o futuro rei Henrique VI. Mas a Mary foi mandada para a França e lá ela conheceu o rei da França, o Francis. Eles tiveram um relacionamento. E nesse relacionamento, eles estavam tendo dificuldades, o Mary estava tendo dificuldades para engravidar. E com isso, a rainha, a sua sogra, Rainha Catarina de Aragão, constatou que a Mary não poderia dar herdeiros ao trono, que a Rainha Catarina de Aragão, ela estava preparando a Mary e, querendo ou não, a rainha teve um papel de fato importante na criação de Mary Stuart, que quando casou passou só a se chamar Mary com o sobrenome do seu marido. Então ela se tornou rainha. Depois da morte do seu marido Francis, o Francis ele tinha uma saúde frágil, mas na verdade o Francis teve uma saúde fragilizada desde criança. Não se tornou depois de adulto ou adolescente ou adulto barra jovem ou adolescente, que nem a série Regente mostra, por mais que eu gosto da série Regente. A Rainha Catarine, ela criou a Mary, a sua criação até para ser a rainha. Desde os seus 5 anos de idade, o Francis, ele apresentava um problema de saúde desde a infância. Não foi como mostrado em Regente, que é minha série favorita, uma das. Mas o Francis, ele foi apresentado o problema de saúde depois do casamento, ou quando ele descobriu que ele já estava com esse problema, uma dor de ouvido infeccional, que ele quase morreu na série. Cuidado que esse vídeo tem um pouquinho de spoiler. E a rainha de Aragão viu que a Mary não poderia ter herdeiro. E ela percebeu que a Mary não podia dar herdeiros do seu marido para a França. E isso seria um grande problema, porque sem herdeiros, a França poderia passar nas mãos de outro rei. Catarina de Aragão não queria isso. Eu acho a Catarina de Aragão uma rainha também esperta e que ela também criou sua noia de uma forma decente e que ela criou a Mary como uma ótima rainha também. Nesse contexto, já vamos colocar 2 rainhas aqui, sogra e noia. Então, 2 meses se passaram, Rainha de Aragão estava procurando um pretendente a Mary. Só que a Mary engravidou de seu marido. Então, a Mary engravidou do seu primeiro filho, casada com seu segundo marido, que ele é português. Então, eles tiveram o primeiro filho, e esse menino, a Catarine, ocupou as criações dele para ele ir já se preparando para subir ao trono. Agora, a terceira ou quarta rainha vai terceira ou quarta ou quinta rainha vai ser a Elizabeth Tudor I, a rainha virgem. Por que ela é chamada de rainha virgem? Porque ela não queria se casar com nenhum homem,
Ela decidiu liderar o seu país sozinho. Ela não que a Rhaenys disse a Rhaenyra que os homens preferissem ser mortos em uma batalha do que ver uma mulher de fato reinando.